Olá, pessoal. Beleza? 4h33, mais especificamente 4h30, 4h33, uns quebrados, 4 e pouco, num bom mineirês, enfim. Gosto de falar enfim, né? Bom, são 4h30, mais ou menos, 4h33, aula do dia 25 de março de 2020, ainda em quarentena, confinados. Estou aqui na minha casa. Preparei para vocês hoje a continuidade da aula de Filosofia do Direito. E agora vai ficar completamente aberto lá no canal no YouTube. Também tem outros vídeos, quem quiser assistir, quem tiver disposto, assista a esses outros vídeos. O que nós vamos tratar hoje especificamente? Na última aula a gente falou sobre filosofia do direito e filosofia. O início dessa separação entre filosofia do direito e filosofia, né? Começamos a pensar sobre isso. E mesmo nas melhores doutrinas, mesmo nas melhores obras, é muito complicado diferenciar. Tirar volta, estou dando reflexo. Filosofia e filosofia do direito. São muito intrincadas, mas existe um marco específico que a maioria utiliza, a maioria dos doutrinadores, dos pensadores de filosofia do direito, que seria o Hegel. A partir do Hegel, com o estudo de um direito mais positivado, uma norma jurídica posta, escrita, seguindo padrões mais ou menos, deixa eu regular isso aqui, mais ou menos semelhantes na maior parte dos países, para a sua produção, para a sua aprovação. Pode-se falar, então, que a partir do Hegel, melhor dizendo, a partir da modernidade, mas tendo um marco ou um ponto de inflexão aí com Hegel no século XVIII, a gente pode falar em uma filosofia do direito considerada em si, um pouco separada da filosofia. Por que torna ou surge uma filosofia do direito sozinha, não é separada, né? A filosofia do direito acaba que se especializa demais. Se a filosofia ela pensa a vida como um todo, a filosofia do direito pensa um objeto específico, que é o direito. E dentro do pensamento de filosofia do direito há várias ramificações. Pensamento sobre a linguagem, sobre a escrita, sobre a produção do conhecimento, sobre o discurso, sobre a aplicação, sobre a prática jurídica. Tudo isso, então, faz parte do objeto, do escopo da filosofia do direito, que por ter se especializado demais, agora é considerada uma ciência distinta, na verdade, um ramo de estudo distinto da filosofia mãe, assim por dizer, né? Vamos lá. Começando nossa aula aqui com o bonitão, o lindo, o maravilhoso Norberto Bobbio. Quero inspirá-los, quero inspirar vocês, meus amigos e minhas amigas, a filosofia do direito, nessas aulas, porque eu sei que elas são muito teóricas, e ainda mais aulas através desse sistema de videoaula, videoconferência, que a gente vai tentar fazer uma videoconferência a partir da semana que vem. Tá? O Bobbio foi um jurisconsulto, foi senador vitalício da Itália no século passado. E esse senhor aí, a gente já começou a falar um pouquinho sobre ele. E o que o Bobbio escreve de inspirador aqui para a gente? Vamos ver. O filósofo está sempre aberto à dúvida, está sempre em marcha. O porto a que chega é apenas a etapa de uma viagem sem fim, e é preciso estar sempre pronto para zarpar de novo. Então, o filósofo do direito, o filósofo como um todo, ele nunca para. Né? A filosofia é o caminho, a filosofia não é o porto final. Essa viagem filosófica é inesgotável. Inclusive, por quê? Se você estuda a filosofia do direito, o direito está sempre em modificação, que o direito acompanha sempre a sociedade que está em constante modificação. Não vou dizer evolução, mas modificação. Pois há várias teorias, e a gente já trabalhou isso em sala de aula, inclusive sobre o olhar de Foucault, sobre a perspectiva de Foucault, muito rapidamente, né? Pode ser que exista uma descontinuidade histórica, não necessariamente porque a gente vive em um período posterior, quer dizer que a gente evoluiu em relação ao período anterior. Mas fica aí essa inspiração nesse momento de tanta incerteza. Mesmo em momentos que parecem em que há certeza,
a filosofia é um porto, a filosofia, na verdade, é um caminho sem fim. E o conhecimento é assim também, né? Se nós pudéssemos ignorar 99% do que nós sabemos por 1%, para aqueles 0,1%, melhor dizendo do que 1%, 99,99% do que sabemos por 0,01% do que ignoramos, nós seríamos muito mais sábios do que somos hoje em dia. Depois vocês fazem essa conta, beleza? Então, continuando, pessoal. Jus filosofia. Jus filosofia significa basicamente a filosofia do direito. E a jus filosofia é o pensar filosófico, o debruçar filosófico, a reflexão filosófica sobre o direito enquanto ciência, o direito enquanto prática. Então, a filosofia do direito surge uma vez que ela tem que se debruçar sobre esse objeto específico que é o direito. Então, primeiro surge o direito, é óbvio. Então, o direito é uma ciência, ele é uma ciência porque tem objeto, princípios e metodologia própria das demais, distintamente ou bem diferentes das demais ciências. E se ele é ciência, vejam bem, olha aqui, ele origina-se da filosofia, porque a filosofia é a mãe de toda a ciência, aquela terra fértil onde nasce a floresta do conhecimento. Então, a ciência do direito origina-se da filosofia e, a partir da ciência do direito, nós falamos em filosofia do direito. Então, a filosofia do direito vem da ciência do direito, a ciência do direito vem da filosofia, né? É um ciclo, será? Porque tem gente que diz que a filosofia do direito é só filosofia. Então, teríamos aí um ciclo, né? Mas não podemos esquecer que o direito, como ciência em si, ele surge, vamos supor ali, pensando em direito civil, melhor, né? Pensando em direito civil, poderíamos classificar, vamos dizer que ele surge ali há mais ou menos há 2.000 anos, pelo menos para a gente, né? na visão ocidental, com o Império Romano, surge o direito civil. E antes da ascensão do Império Romano, a gente já tinha filósofos como Platão, como Sócrates, Aristóteles, e todos esses filósofos pensaram de alguma forma sobre as normas jurídicas, refletiram, criticaram normas jurídicas, práticas jurídicas e também, e por que não, sentenças, como a sentença do Sócrates, que morreu condenado pelos magistrados de Atenas, né? Então, tínhamos uma reflexão sobre justiça e sobre normas jurídicas antes mesmo da existência do direito. Então, é um pouco difícil pensar, né? Será que isso já não é filosofia do direito? O direito não existia. A ciência não existia, existia só filosofia. Então, era filosofar sobre questões que hoje em dia nós classificaríamos como questões jurídicas, né? Só que o direito não existia. Então, mesmo esses pensadores anteriores ao período romano, como Sócrates e Platão, refletiram, pensaram sobre a justiça ou não de determinadas decisões. O Sócrates foi condenado à morte na Grécia Antiga, em razão de algumas acusações, como adorar novos deuses, profanar os deuses antigos, a antiga religião, criticar os antigos deuses e desvirtuar o pensamento. De tudo aí, a única coisa que ele realmente fez foi desvirtuar o pensamento. E ele desvirtuou o pensamento ao criticar a ordem vigente à época, né? Então, Sócrates fez isso sim, ele era subversivo. Pensar é a maior maneira de resistência, pensar filosófico é a melhor maneira de ser subversivo, é a mais perigosa. Pensar é o que você pode fazer de mais perigoso para quem está no poder. E por isso, e por corromper a juventude com seus pensamentos, Sócrates foi condenado à morte. E ele poderia ter fugido, poderia ter resistido, poderia ter aceitado outra... Ao invés de tomar a cicuta, ele poderia ter aceitado mudar-se, né, ir para outro local, ou então uma mutilação, né? E ele se nega, ele aceita o desconhecido, aceita a morte, porque não fazê-lo, não aceitar a lei, não aceitar a decisão daqueles que atuaram como magistrados, seria contrário à sua ética, seria contrário à sua filosofia. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, essa condenação de Sócrates tem reflexos profundos em Platão, e Platão pensa muito sobre justiça.
E o Platão, ao escrever sobre esse momento de sua vida, ele critica o julgamento, critica a condenação e exalta a figura do Sócrates. Então, Sócrates, ele aceita a decisão e ele entende que deve obedecer àquilo que naquele momento é chamado de lei, mesmo se ela fosse injusta, porque todo cidadão, ele está inserido no contexto social. E ao inserir-se no contexto social, ao auxiliar na produção das normas, deveria se submeter às normas que foram ali produzidas. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Essa é uma ideia inicial, a gente vai ver isso melhor adiante, tá? E se a gente fala em jusfilosofia ou filosofia do direito, temos uma divisão na doutrina, a jusfilosofia implícita e a jusfilosofia explícita. Essa última aqui embaixo, deixa eu pegar o ponteiro aqui. Spotlight. Jusfilosofia explícita seria um pensar jurídico e de filosofia do direito após o reconhecimento que existe autonomia da ciência jurídica, que existe também, então, autonomia da filosofia do direito. E jusfilosofia implícita seria pensar jurídico antes do direito como ciência autônoma. É o que o Sócrates, é o que o Platão, é o que o Aristóteles faziam. Eles pensavam o direito, filosofavam sobre o direito antes do direito existir como ciência autônoma. Eles pensavam sobre justiça. O direito e a filosofia do direito de forma autônoma surge na modernidade, porque aí a gente começa a ter uma metodologia mais ou menos uniforme e bem característica de produção de regras jurídicas e de decisões jurídicas. E aí o objeto, que é o direito, se especifica tanto, é tão específico, que a filosofia do direito surge. Tá bom? Então, continuando. O marco teórico para a gente, pelo menos para o material do KLS, do Keep Learning School, da filosofia, seria esse nosso camarada aqui, que a gente já sabe quem é. É o Hegel. Então, existiria o marco teórico do pensamento filosófico, da filosofia do direito, seriam as obras, né? Seria a obra, falando de maneira completa, do Hegel, o pensamento hegeliano. O Hegel vê que existe uma verdadeira conexão entre a filosofia e a filosofia do direito. Todavia, o direito tem ferramentas técnicas e métodos muito próprios de produção, dentro de todo o contexto da tessitura social. Então, a filosofia do direito também vai se especializar cada vez mais, porque ela está analisando um objeto muito específico. Então, quanto mais a filosofia se debruça sobre o direito, mais ela se afasta da filosofia em geral, porque ela vai analisar, inclusive, essas ferramentas, essas técnicas, esses métodos próprios do direito, e assim, ela mesma, a filosofia do direito, desenvolve suas metodologias próprias. Né? O Hegel ele é indicado como um marco do pensamento filosófico porque ele supera a mera análise do direito natural. O que é o direito natural? A gente vai ver a seguir, tá? Mas de forma introdutória, é aquele pensamento inato a todo ser humano, a toda pessoa sobre justiça. Todos nós temos um senso de justiça mais ou menos desenvolvido e meio inato a gente, né? Se você pensar, qualquer criança tem um senso de propriedade. Deixa a criança, vamos supor, uma criança de 2 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos ali com seus brinquedos todos os dias. Ao receber o priminho em casa, o amiguinho em casa, o amiguinho e o priminho, ao tentarem interagir com os brinquedos daquela criança da casa, a primeira coisa que ela vai escutar é não, meu, meu, meu. Então a criança tem esse senso de propriedade. Esse senso de propriedade e injustiça, por exemplo, quando se vê suprimida essa propriedade dela, esse brinquedinho dela, ela chora. Ela chora porque, com base na sua ideia de direito natural, com base na ideia de que aquilo é injusto, porque ela teve subtraído parcela do seu patrimônio de forma injusta. Injusta. Isso é mais ou menos o direito natural. E esses pensadores gregos, esses filósofos gregos e outros filósofos, até o Hegel, eles pensavam sobre justiça. Todos pensaram sobre justiça ou injustiça, bem e mal, ética, como se conduzir em sociedade. Tudo isso que também é a análise do direito, só que não é a análise do direito positivo, do direito positivado, do direito produzido conforme algumas bases metodológicas, conforme respeitando uma constituição ou uma lei maior, respeitando codificações.
isso tudo é mais recente, né? Passa a existir de maneira mais recente. Então, essa filosofia do direito hegeliana, essa filosofia do direito da modernidade, ela surge assim que passa a analisar o direito positivo. Então, precisa primeiro surgir o direito positivo em contrariedade, em oposição ao direito natural. Bom, pesquisando algumas obras, eu percebi que em certas obras se diz que o professor Miguel Reale ele discordaria desse posicionamento que é adotado, por exemplo, pelo Bittar, ao citar que a filosofia do direito surgiria assim, de fato em Kant, mesmo quando ele analisa o direito que é o direito natural, porque ele teria feito uma análise crítica do direito, mas o Kant, em tempo, ele, assim, na perspectiva cronológica, ele e o Hegel estão muito próximos, né? Já que a gente trata aqui de pensadores de mais de 2.000 anos atrás, os dois têm algumas décadas, se não me engano, não sei se chega a um século de diferença, então eles são muito próximos. Acho que essa é uma discussão que é um pouco inútil para mim, se surge com Kant ou se surge com o Hegel. O Hegel é o grande marco, mas o Kant também produz obras que são relevantes demais para o direito internacional. Muito especificamente, a obra dele, A Paz Perpétua, é de extrema relevância, muito mais do que o Hegel. E é muito relevante também para as relações internacionais, para as ciências das relações internacionais, a política externa. O pensamento do Kant é indicado como um pensamento liberal, em contrariedade ao pensamento realista. E aí, isso é uma divisão que se faz lá na política internacional, né? Lá nas relações internacionais. E ele seria quase que um idealista ao imaginar que pode sim existir uma paz perpétua. Então, de alguma forma, ao citar paz perpétua, ele trata de assuntos de direito internacional. Se para ter uma paz perpétua, tem que haver harmonia entre as diversas nações, os diversos estados, nações nacionais que haviam surgido. Então, creio que é importante você saber que existe essa indicação de que, para a maioria, a filosofia do direito começa com o Hegel, porque ele pensa o direito positivo, a ciência jurídica do direito. Ele não pensa noção de justiça, ele não pensa direito natural. Ele começa já a pensar até a produção da norma jurídica, né? Bem especificamente. E aqui está a distinção entre direito positivo e direito natural. O que seria, que faria parte, deixa eu aumentar aqui, o que faria parte desse direito natural? O direito natural seria um ordenamento ideal, emergeria de forma espontânea da sociedade. Então, sem forçar, de alguma forma, a sociedade concordaria com certos valores, concordaria que certos valores devem ser respeitados por todos para que haja harmonia. E daí, inclusive, surge essa ideia de paz perpétua, né? O direito positivo seria fruto da vontade humana e não só fruto da vontade humana, fruto de um processo muito específico, muito fiscalizado. O direito positivo ele surge quando o legislador competente elabora a norma, respeitando todas as regras de procedimento, respeitando todas as regras materiais e formais, e ele publica essa regra, e essa regra entra em vigor, e essa regra, além disso, ela representa verdadeiramente a vontade do povo, ou não. Pode existir direito positivo defasado, existiu durante muito tempo, existe ainda, né? Normalmente o direito positivo ele é aquele direito positivo, desculpa, aquele direito produzido pelo legislador, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas. Então, até chegar ali, até desembocar ali, passou-se por várias fases, vários procedimentos. Passamos, né, juntos pela eleição daqueles legisladores, passamos pela fiscalização das contas daqueles legisladores. Esses legisladores tomaram posse, esses legisladores elaboraram essas normas respeitando os procedimentos estabelecidos nas resoluções, nas diretivas das suas casas, respeitando a competência introduzida pela Constituição Federal. Tudo isso é respeitado quando se produz o direito positivo, que é o direito positivado, o direito escrito, o direito posto, o direito elaborado, conforme as regras sociais, muito distintamente de um direito natural.
Quanto à finalidade, o direito natural seria essa justiça superior e suprema, e o direito positivo tem por finalidade estabelecer a coexistência social. É o direito do dever ser, indica para a gente como a gente deve agir, a ética, né? Como devemos atuar na vida social, como devemos atuar em comunidade, em comunhão, para alcançarmos, então, as melhores decisões possíveis. Mas quando se fala em direito natural, fala-se em uma justiça suprema, uma justiça superior, e isso o Platão, inclusive, vai trabalhar melhor, a gente vai ver isso, até retornando algumas alegorias. O direito natural seria atemporal, enquanto o direito positivo existe em determinado momento da história. O que seria um direito natural? O direito à vida, né? O direito à vida é inato, você luta por ele, você reconhece que o outro também tem direito à vida, direito ao corpo, direito à saúde, o direito de propriedade é quase que um direito natural. Todos nós, sem sermos juristas, sem precisar passar pela faculdade de direito, a gente já sabe que existe esse direito, né? É inato. E defendê-lo seria uma forma de justiça superior e suprema atemporal. Você sempre vai tentar defender o seu direito à vida, né? O direito positivo, por outro lado, ele se ocupa de determinado momento histórico. O que é um direito positivo? Vamos supor uma regra específica sobre imposto de renda, uma regra de processo. Tudo bem, isso é modificável, uma regra que estabelece o prazo para interpor um recurso. Isso pode se modificar. Hoje, a apelação são 15 dias, mas pode ser que daqui a um tempo a apelação passe a ser 10 dias, porque ficou tão fácil e tão célere o exercício da advocacia e as decisões judiciais ficaram tão rápidas que pode passar a ser 10 dias. Pode ser, por que não? Né? Quanto à vigência, no direito natural, e por que eu faço essa distinção, essa comparação? Não vou analisar tudo com vocês, não, vocês vão ter o material à vontade, porque isso não é objeto da nossa aula. Os pensadores anteriores ao Hegel, eles pensavam esse direito natural, né? Independentemente de respeito à formalidade, independentemente de prazos, independentemente de procedimentos. Já o Hegel ele passa a analisar, a lançar luz ao objeto de sua análise, que é o direito, de acordo com o direito positivo, com todas essas características do direito positivo. E anteriormente, então, o Kant, por exemplo, ele pensaria numa injustiça, em direito natural, não necessariamente em direito positivo. E o que mais, para a gente que está aqui inserido, né, nós que estamos inseridos no modelo do sistema da família romano-germânica, que a gente tem muitos códigos, tem muitas leis escritas, a forma diferencia muito o direito positivo do direito natural. O direito positivo é esse direito escrito. Por outro lado, o direito, aqui embaixo, por outro lado, o direito natural seria um direito não escrito. Ele é não escrito, inclusive, porque ele é atemporal, ele é superior, ele é supremo. O direito à vida pode, inclusive, não estar escrito e todo mundo respeitá-lo, porque esses direitos naturais seriam imutáveis, né? O que mais a gente poderia imaginar com o direito natural? Os direitos de filiação, pátrio poder, que a gente poderia falar antigamente em pátrio poder, nem se fala mais, mas o poder familiar exercido tanto pelo pai quanto pela mãe sobre os rebentos, sobre os filhos, o direito à liberdade, né? Sempre houve e sempre haverá a luta pela liberdade, o direito à igualdade, todos esses seriam direitos naturais hoje positivados, eles estão escritos, eles estão previstos, mas eles são inatos ao ser humano, todo ser humano luta por eles, né? A ideia é essa, tá bom? Eles existem independentemente de formalidades. Já o direito positivo depende de algumas formalidades. Mesmo aqui, voltando ao direito processual, mesmo dentro do direito processual, a gente tem em algumas circunstâncias, a gente vê a presença do direito, é marcante a presença do direito natural, como o acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição. Quando você tem uma decisão apenas sobre aquilo, você quer uma segunda opinião dentro da sua casa. Você pede alguma coisa, você questiona seu pai, sua mãe sobre alguma coisa, a opinião deles, né, você não concorda com a opinião deles, você pergunta para o outro. Primeiro pergunta para o seu pai, normalmente você não concorda, você vai falar com sua mãe, né? E quem leva a pergunta é o seu pai, sua mãe é a segunda instância. É muito comum. E aqui em casa, minha esposa é a segunda, terceira, quarta, é o Ministério Público, é tudo. Né? Eu sou só o réu. Em casa não tenho moral. Ela que manda. Enfim.
o direito natural, mas dentro, falando sério, dentro do processo, o que mais? Essa igualdade, a isonomia entre as partes, né? Acho que talvez seja o maior momento de presença do direito natural, que vem sendo questionado aí nas últimas decisões mais importantes do país, em algumas. Quanto à filosofia, então existe essa dicotomia de opiniões sobre quem seria o pensador seminal, o Kant ou Hegel. O Kant marcadamente seria um estudioso da justiça, um estudioso do direito natural, enquanto o Hegel já teria começado um estudo da legislação posta e por isso é indicado pela maioria como o marco inicial do pensamento de filosofia do direito. Mas ambos vão pesquisar os seguintes temas: o que é uma decisão justa, como seria o mundo se todos respeitassem lei ou ordem, ou norma, ou ética. E o Hegel especificamente vai pensar isso, o método jurídico utilizado pelos juristas, porque aqui já tem uma harmonização, uma forma de prever a legislação, de elaborar a legislação e de pensar e ensinar o direito também, inclusive, né? Então, com Hegel, a gente se aproxima mais da filosofia do direito que nós temos hoje. Deixa eu diminuir aqui para vocês terem acesso ao material completo, né? Pronto, não atrapalha não. Atrapalha não, cara. Pronto. E hoje tem, assim, alguns que ainda pesquisam o direito natural. São os justnaturalistas. Os justnaturalistas são filósofos do direito que estudam, que se debruçam ou fazem parte de uma disciplina que estuda a justiça em si. E, por outro lado, os positivistas são aqueles que estudam o dever ser, que estudam o direito posto, que estudam o direito escrito, o direito prescrito nas normas. Temos ainda outras divisões entre os juristas pensadores do próprio direito, juristas que se debruçam sobre o direito. Temos os formalistas. Esses formalistas, eles estudam e criticam o método jurídico utilizado cientificamente pelos juristas. Então, eles estudam forma, eles estudam procedimentos, eles estudam a maneira de se produzir o conhecimento jurídico. Né? Normativistas estudam questões jurídicas históricas e contribuem para o aperfeiçoamento do direito positivo. Eles estudam as normas, eles estudam quanto a formalistas e normativistas, normalmente eles estão juntos. Um estuda formalmente, né, o procedimento, o método, e outro estuda o conteúdo da norma, né, a principiologia da norma, o sentido da norma. E se você pensar formalmente, uma norma mais fechada vai te dar menos interpretações. Isso é bom ou ruim para aquele período histórico? Uma norma mais aberta, mais fluida, mais rica em princípios e menos em forma, né, e menos em procedimento, ela talvez se adeque mais, ela permitiria mais a ação dos magistrados e permitiria também, faria com que elas não ficassem obsoletas tão facilmente, seriam normas mais abstratas. Por exemplo, no Código Civil isso é muito marcante, tanto no 187, quando fala-se em abuso do direito. O que é o abuso do direito? Lá eles explicam, você passar dos limites. Você mesmo tendo um direito, você pode passar dos limites às vezes. E ao passar desses limites, você vai ter responsabilidade civil. Mas ele não estabelece as consequências específicas. Quem vai fazer isso é o magistrado, no caso concreto. Isso é uma norma mais aberta. É o que nós chamamos de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, né? Quando se fala em boa-fé objetiva e função social dos direitos, função social do contrato, função social da propriedade, não há uma descrição muito fechada do que sejam esses conceitos. Então, o legislador de 2002, muito influenciado pelo professor Miguel Reale, ele criou normas mais abertas, mais abstratas. Por quê? Porque o Miguel Reale percebeu que normas mais fechadas, normas que conceituavam e normas que estabeleciam consequências específicas, como faz assim o direito penal, elas tendiam a ficar obsoletas muito rapidamente, porque a sociedade se modifica muito facilmente. Então é melhor
deixar esse trabalho a cargo do juiz. Ele dá a consequência e ele dá a interpretação de acordo com o caso, de acordo com o tempo, de acordo com o local em que se vive. Porque esse é o papel do magistrado, é interpretar e dizer o direito. Né? Sociologistas são aqueles que estudam os fatos jurídicos. Por que são aqueles fatos jurídicos? Outro dia eu estava conversando com uma cientista social, outro dia não, tem muitos anos, eu conversei com um cientista social, ele me perguntando por que quando você comete um crime, existe aquele período específico de pena. Eu não sei, não faço a mínima ideia, a gente não estuda isso no direito. Pois deveria. Isso é o que a gente estuda na sociologia. Por que se estabeleceu aquele período de tempo e não um outro, não um ano a mais ou um ano a menos para certo crime? Bom, isso já não é tanto o papel de quem analisa o direito material, mas do sociólogo do direito. Há razões para isso. Há razões sociais para aquilo. Porque se imagina que naquele tempo a pessoa vai conseguir entender os erros e corrigir-se daqui em diante. Né? Então, pessoal, fica aqui uma reflexão. Assimilem que, como a filosofia tem como referências originais Platão, Sócrates, Aristóteles, mas principalmente o Sócrates, né, que está Platão, mas acho que o Sócrates vem antes, porque o Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão e também seus outros discípulos, que historiadores. Quem mais escreveu sobre Platão? Pessoas que escreviam sobre teatro na Grécia Antiga também escreveu sobre Sócrates, sobre sua figura, sobre sua condenação, dramaturgos, né? Mas o Sócrates é, sim, mais do que Platão, talvez, seria a grande origem, né? Porque a gente fala, inclusive, em pensadores pré-socráticos, não em pensadores pré-platônicos. Isso aqui é do KLS, fiquem atentos para isso, corrijam isso lá no material. Mas aqui eu diria que até Sócrates e Platão, tá, beleza, Platão é que escreveu, Sócrates só falava sobre isso nas suas dialéticas, né? Então, se nós temos o Sócrates de Platão como referência de filosofia, de surgimento da filosofia, e como saída da filosofia para o pensamento científico, o Copérnico, o Galileu, a filosofia do direito, pelo menos para o material do KLS, o grande nome da filosofia do direito, o grande marco seria, então, o Hegel. Ele seria o nome a ser referenciado como marcador da sedimentação da filosofia do direito como uma área do saber autônomo e assim reconhecida, principalmente em relação à filosofia em si. Então, antes de passarmos adiante, lembre-se, pessoal, a filosofia do direito busca as razões de ser, vou destacar aqui o que é mais importante, razões de ser do direito. Contudo, não se esqueça que a definição do que vem a ser direito dá início a essa discussão. O que vem a ser direito, então, um pensamento mais justo, naturalista, um pensamento anterior ao direito posto. Então, na verdade, o que dá início a essa discussão, o que vem a ser direito ou o que vem a ser justiça. Você entende que o direito é a lei. Então, o direito é lei. Você é um normativista ou um positivista. A filosofia busca a razão de ser das leis. Você entende que a razão de ser do direito é a justiça. Você é um justo naturalista. A filosofia do direito irá responder o que é justo e o que é injusto. Então, você pode ser um filósofo do direito e ter essas distintas perspectivas ou essas distintas buscas, né, dentro da ciência que é a filosofia do direito. E qual será o objeto de análise da nossa disciplina? Temos o objeto axiológico e o objeto epistemológico. Axiológico, pessoal, quando a gente fala em axiologia, a gente está estudando valores, né? Então, o que é o direito? Quais são os valores que compõem o direito? Quais são os princípios maiores do direito, o que é a dignidade da pessoa humana para o direito brasileiro, para o direito em geral. O direito existe com qual razão? E o objeto epistemológico é a produção jurídica e a produção do conhecimento jurídico. Então, quando a gente tem um objeto epistemológico, quando a gente fala em epistemologia, são normas procedimentais, são formas de produção. Quando a gente fala epistema ou epistemologia, é forma de produção de alguma coisa, análise da forma de alguma coisa, de chegar-se ali. Então, a gente estuda o conhecimento, como se produz o conhecimento jurídico e como se produz a norma daquela disciplina jurídica específica. Então, a epistemologia da filosofia do direito, ou ao se analisar a epistemologia de determinada disciplina, a gente está criticando
àquela disciplina, as normas vinculadas àquela disciplina e buscando entender melhor como é produzido o conhecimento daquela disciplina. Então, a gente tem uma epistemologia do direito civil, tem uma forma de produção de conhecimento do direito civil, de normas do direito civil mais específica, bem diferente das normas de direito penal, das normas de direito tributário, de direito internacional. Isso é epistemologia, a gente vai ver melhor, tá? Método jurídico, meus queridos. O que é o método jurídico? Métodos é o caminho para alcançar um fim. Nós temos métodos específicos no direito? Temos. Quase toda pesquisa jurídica, aqui a gente está falando de pesquisa jurídica mais propriamente dito. Quase toda pesquisa jurídica, ela é histórica. Então, toda vez que você começa uma nova disciplina, percebe que a gente vai falando da história daquela disciplina, né? Como que ela surge, como que se reconhece sua autonomia, a partir de quando. É assim no tributário, é assim no constitucional, é assim no civil, é assim no processo, fala sobre a principiologia, os maiores nomes daquela disciplina. E nós temos também dois métodos de análise que são muito comuns no direito, que é o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo é quando você deduz alguma coisa. Você parte de um pressuposto geral e conclui individualmente. Então, você parte de um pressuposto que todo brasileiro gosta de futebol. Rodrigo é brasileiro. Rodrigo gosta de futebol. Mas aí pode estar um erro de generalização. Você parte do geral para individual. Então, você atribui características àquele objeto individual que você percebe com notoriedade no geral. A maioria dos brasileiros gosta de futebol? Sem dúvida. Todos os brasileiros gostam de futebol? Não. Não. Definitivamente não. Eu que morei um tempinho, pouco tempo, mas morei 1 ano em Portugal, que é um país, inclusive, que conhece muito da nossa cultura, mas principalmente quando eu encontrava, eu fiquei na Bélgica um tempinho lá, que eu tenho amigos lá, quando eu encontrava o pessoal, eles diziam, e aí, você joga futebol? Eu falei, jogo. Pô, no Brasil todo mundo joga futebol bem? Não, no Brasil não é todo mundo que joga futebol bem, nem é todo mundo que gosta de futebol. A gente gosta de esportes radicais, a gente gosta de basquete, no Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Não são todos que vão gostar de futebol, mas o que eles estavam fazendo? Praticando o método dedutivo, método de sair de um pressuposto geral e chegar a uma conclusão individual. E, por outro lado, nós temos o método indutivo. Você parte do individual e alcança explicações gerais. Bom, então você pensa individualmente. Se acontece isso comigo, também acontece com todo mundo. Se eu não gosto disso, todo mundo não gosta. Veremos melhor a seguir alguns exemplos, tá? Vamos ver esse exemplo de pensamento dedutivo. Um exemplo de pensamento dedutivo seria aquele que garante a aplicação de uma norma a todos, indistintamente, porque você parte do geral para o individual. A Constituição garante a todos os cidadãos o direito de ir e vir. Os idosos são cidadãos brasileiros, não são? Sim, a maioria, né? Sabendo que cidadão, você tem que gozar dos seus direitos políticos, né? A Constituição garante aos idosos o direito de ir e vir. Premissa maior, menor e conclusão. Então, a Constituição garante a todos o direito de ir e vir. Premissa maior. Idosos são cidadãos. Premissa menor. Então, você pegou todos, reduziu esse grupo, que é um grupo de todos, partiu para idosos, e você chegou ainda numa mais individual ainda, né? A Constituição garante aos idosos o direito de ir e vir. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, sobre uma situação específica, se aplica uma lei geral e chega a esse tipo de conclusão. É óbvio que você corre o risco de generalizar demais aqui e cometer erros. O segundo exemplo é o exemplo de pensamento indutivo. Vamos lá, pesquisas, é muito comum pesquisa da seguinte forma. Nas prisões brasileiras, a maioria dos detentos é homem, portanto, tem o gênero masculino. Portanto, os homens são aqueles que cometem mais crimes no Brasil. Você parte do individual, você analisa os indivíduos, então a maioria dos presidiários são homens, e você generaliza. Você chega do individual, então tem homens presos. Se tem mais homens presos, qual grupo é maior? O grupo de brasileiros ou o grupo de homens presos? O grupo de homens presos. O grupo de homens presos é um grupo menor do que o grupo de brasileiros. Então, você parte desse grupo menor,
que é homens presos. Você compara com o outro lado, só tem um lado, qual que é? O feminino, ou gênero, né? Poderia falar em transgênero também, mas esse seria um grupo bem menor. Né? Então tem o gênero masculino e o gênero feminino, inicialmente. Né? Hoje a gente discute os transgêneros também na prisão. Inclusive teve a matéria do Drauzio Varela, muito bonita, né? Do Dr. Drauzio Varela, muito bacana, que gerou polêmica. Um dia a gente pode discutir. Quer dizer, a gente já discutiu, né? Uma parte dela. Mas, então tá. Para essa pesquisa aqui, se dividiria em homens, mulheres e transgêneros. Qualquer um desses recortes que você fizer é menor do que a população brasileira em geral. Então, você está partindo de um grupo menor, que são os presidiários, e chegando a uma conclusão que envolve o grupo maior. Isso é o método indutivo, isso é o pensamento indutivo. Então, se há mais homens presos, quer dizer que na sociedade brasileira, homens cometem mais crimes. Isso é uma forma de pensamento indutivo. Tá? Quanto às correntes metodológicas, temos diversas formas de observar o fenômeno jurídico. A metodologia está acima das correntes ou dos procedimentos metodológicos. Né? Procedimentos metodológicos são muito mais específicos. A metodologia está muito ligada à forma de chegar à conclusão, e aqui a forma de pesquisar os pressupostos que vão te levar à conclusão. Então, diversas ideologias levam ao desenvolvimento de diversas formas de observar o fenômeno jurídico, diversas correntes metodológicas, e tem também faculdades e pesquisadores, professores, que desenvolvem seus próprios procedimentos metodológicos. Quem é muito bom nisso, e a gente pode pensar em estudá-lo, é o Habermas. Né? Habermas é ótimo para a gente estudar sobre dialética, sobre conhecimento. Todos para o Habermas teriam conhecimento, e a gente deveria aproveitar e dar valor ao conhecimento de todas as pessoas na sociedade. Isso, tá? Então tá, nós temos os empiristas, os racionalistas, os intelectualistas e os a prioristas aqui na nossa análise. Cada um deles vai enxergar o fenômeno jurídico de formas distintas, ou vai desenvolver ideias de formas distintas. A gente não vai fazer essa divisão aqui agora, tá? Então, o empirista, mas basicamente é aquele que pensa na prática, ele vai no empírico, né? É aquele que vai experimentar na sociedade, vai aplicar aquilo, ver os resultados daquilo na prática. E aí os demais, a gente pode trabalhar também dentro de sala de aula, mas já está fugindo um pouco do escopo aqui da disciplina, que é só diferenciar filosofia e filosofia geral, filosofia do direito e filosofia geral. Bom, subdivisões da jusfilosofia é muito importante para nós brasileiros o trabalho desse senhorzinho aqui, de risca xadrez, de terno de risca xadrez, o professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale, professor da USP, ele influenciou demais a produção de uma das normas mais importantes do direito brasileiro, que é o Código Civil. O professor Miguel Reale viveu entre 1910 e 2006, foi muito importante para a nossa sociedade, tem uma história muito rica. Foi advogado, político, filósofo, professor universitário, poeta, secretário de Justiça, reitor da USP, e lá também era professor de filosofia do direito. Por Miguel Reale, a gente poderia subdividir a filosofia do direito em ontognosiologia, epistemologia, deontologia e culturologia. Então, o trabalho, por mais que cada obra, na verdade, vários pensadores de filosofia do direito vão fazer distintas divisões, subdivisões da filosofia do direito. Aqui, para a gente, nesse momento, de acordo com a delimitação trazida e orientação institucional, é importante o trabalho do Miguel Reale. Então, a gente vai analisar a partir do pensamento realiano, pensamento do professor Miguel Reale. E essa subdivisão vai funcionar, teria a seguinte dinâmica. A ontognosiologia estudaria a parte geral da filosofia do direito, a epistemologia jurídica, a deontologia jurídica e a culturologia jurídica seriam partes especiais da filosofia do direito. E vamos entender o que quer dizer cada uma delas. Ontognosiologia. Ontognosiologia
seria aquela área responsável pela compreensão conceitual do direito. O que é o direito? Ontognosologia significa teoria do conhecimento, conhecimento como um todo, ou teoria do conhecimento, entender o conhecimento, né? Junta ontologia com gnoseologia. Então, seria entender tanto o objeto, que é o direito, como a forma de se pesquisar esse objeto, né? E cito aqui o trabalho do professor, da professora Isis, do KLS. Miguel Reale apresentar sua teoria tridimensional, baseada no pressuposto de ser o direito produto de fatos, valores e normas, embasa sua fundamentação na ontologia, deontologia e lógica, o que aqui denominou ontognoseologia. Então, esse ontognoseologia, ou a ontognoseologia, a teoria do conhecimento como um todo, junta tanto ontologia, que é a análise do próprio objeto, a deontologia, que seria a ética aplicada à maneira de se conduzir, e a lógica, o raciocínio dentro do direito. Tudo isso daria origem à ontognoseologia. Assim, o fundamento do direito passa a ser a ética, a história, os valores, a cultura, mas desde que devidamente normatizada, na qual aponta o aspecto lógico de sua teoria. E é interessante essa citação de teoria tridimensional, porque o professor Miguel Reale, ele produziu uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. Ele analisa o direito como fato, o direito como valor e o direito como norma. Juntando isso tudo, chegaremos então à ontognoseologia jurídica, ou conhecimento, teoria do conhecimento jurídico, com Miguel Reale. E a gente vai ver isso melhor dentro de culturologia, tá? Para o Miguel Reale, epistemologia seria aquela área do direito, da filosofia do direito, responsável pela lógica, pela pesquisa jurídica, pela maneira de se produzir o conhecimento. Você pode ser muito formalista e se deparar e analisar muito procedimento. Epistemologia é um pouco além disso. Você não quer só analisar as regras de procedimento se elas foram obedecidas, mas se esses procedimentos ou esses processos, eles são suficientes materialmente para se chegar àquela conclusão. Se você pode concluir, de certa forma, a partir do que você fez. É essa a análise da epistemologia. Então, para o James Frederick Ferrier, que é um pensador também do século XIX ou XVIII, me escapa agora, a epistemologia estuda os requisitos e condições necessários à produção do conhecimento científico, incluindo os fundamentos, a validade, a consistência lógica das teorias e os limites deste conhecimento. Então, não é só respeitar procedimento, é saber se esses procedimentos de pesquisa, isso vocês veem bastante na pesquisa jurídica, pela elaboração do TCC de vocês, pela elaboração do trabalho de conclusão do curso, é saber se tudo aquilo que você empregou é suficiente para chegar àquela conclusão. Né? Será que você concluiu de maneira correta? Será que os pressupostos que você lança realmente são pressupostos que surgem a partir da sua pesquisa ou simplesmente servem apenas para justificar a sua conclusão? Isso é o trabalho epistemológico, um pouco mais profundo do que apenas formalidades. Já a deontologia, por sua vez, deriva das expressões antigas gregas deontos, que significa dever, né? Deonto, dever, e logos, que discurso ou tratado. Então, é o discurso do dever, é o discurso, é a análise da ética, da moral, o estudo dos valores éticos, né? É o tratado, aqui embaixo, o sentido dessa expressão de ontologia, portanto, é o tratado do dever ou conjunto de deveres, princípios e normas adotados por um determinado grupo profissional. Então, deontologia da ciência jurídica. Como os cientistas do direito, né, como os pensadores do direito devem se portar profissionalmente, como eles devem conduzir suas pesquisas, como eles devem conduzir-se ao elaborar aulas, ao pensar o direito. Deontologia, então, é ética, a condução da ética, a condução da vida dentro da ciência jurídica, dentro da profissão do direito. Então, deontologia, mas a deontologia está muito ligada também à academia, né? Ao pensamento universitário.
a produção do conhecimento do direito, como que o professor, o pesquisador do direito deve se orientar dentro da pesquisa, se portar perante os objetos de análise, perante os sujeitos envolvidos naquela análise, não é verdade? E não apenas os profissionais do direito, não. Então, tem a deontologia jurídica, estuda a ética do exercício da profissão do advogado, do juiz, do promotor, do defensor, do elaborador das normas, né, do legislador. Então, tudo isso é análise da deontologia jurídica. E a culturologia realiana. Né? Então, Miguel Reale, história e eficácia jurídica andam de mãos dadas. História e eficácia jurídica não existe sem uma análise da perspectiva histórica. Não existe eficácia jurídica sem respeito à identidade cultural e sem respeito ao tempo. Vamos ser bem viajados aqui. Nós somos sortudos, digamos assim, a gente tem a sorte de ter esse pensamento do Miguel Reale na filosofia e ter um objeto que pode ser citado a todo momento como consequência desse pensamento, que é o Código Civil Brasileiro. Quando o professor Miguel Reale ele imagina o projeto do código, o Miguel Reale ele foi o coordenador, o supervisor de um grupo de profissionais que elaborou o Código Civil. Então, ele teve essa incumbência e ele escolheu profissionais de distintas especialidades, todos dentro do direito civil, para os diversos livros que tem. Nós temos o livro da família, o livro das sucessões, a parte geral, livro dos títulos específicos de responsabilidade civil, de obrigações, de contratos, de empresa também, né, 900 e tanto, lá 940, 966. E ele escolhe profissionais para isso, e ele sabe que era um grande desafio. E algo que ele criticava muito no Código Civil anterior, Código Civil de 16, também conhecido como Código Bevilacqua, foi elaborado pelo Clovis Bevilacqua, é como esse código ele se tornou obsoleto muito rapidamente. E por que ele se tornou obsoleto muito rapidamente? Porque, primeiro que a inspiração dele, tendo entrado em vigor em 1916, ele era inspirado num código napoleônico de 1804. Então, ele está aí mais ou menos 112 anos atrasado. E ele era muito inspirado pelo liberalismo mais próximo de liberalismo clássico. Defendia muito a propriedade, defendia muito a autonomia da vontade, então o pacta sunt servanda, né, os contratos devem ser observados, os contratos fazem lei entre as partes, esse tipo de pensamento. E o professor Miguel Reale também percebia que o Brasil era um país muito desigual. Desigual culturalmente, para o bem e para o mal, e desigual no tempo. Como assim? Algumas localidades têm culturas completamente diversas de outras, vivem em tempos distintos, mesmo que no mesmo ano, mesmo que presentes, mesmo que se comparados nos mesmos dias, nós temos locais que são mais conservadores, locais que são mais liberais. Normalmente as cidades grandes, elas são mais liberais, são mais dinâmicas, as capitais. Então vamos citar aqui as capitais, não sei, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, são mais tolerantes com alguns comportamentos, enquanto as cidades do interior não, né? Então, mesmo em 2020, para uma cidade do interior, você fazer topless é um ato contrário aos bons costumes, já que tem essa expressão no direito, lá no Código Civil. Para o Rio de Janeiro,
Talvez não, né? Então, o professor Miguel Reale sabia que as perspectivas locais, ou seja, a cultura local, é muito importante para o direito, é muito importante para o direito positivo. Então, esse direito positivo, de alguma forma, tinha que trazer essa ideia de culturologia, de valorização da cultura local para dentro dele. E como que ele faz? Ele pede pede, conversa com seus pares, outros professores que elaboraram as previsões do Código, que o máximo possível das normas do Código Civil de 2002 deveriam ser elaboradas através de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Vou ler um aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Ó, Código Civil de 2002. Estou entrando aqui na internet. Entra aí. Código Civil. Vamos lá no 421. Ctrl Find. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O que é a função social do contrato? O que é a função social do contrato? Não está previsto aqui. Não está previsto na norma. Tá? E qual é a consequência de não se exercer e não se respeitar a função social do contrato? Não está previsto na norma. É o juiz que vai dizer a consequência. E é o juiz também que vai determinar, no caso concreto, o que é a função social do contrato. Porque determinado contrato com com as mesmas cláusulas, as mesmas previsões, faz sentido em uma cidade e não faz sentido em outra. Faz sentido faz sentido em 2020, mas talvez não faça sentido em 2040. Então é melhor deixar que o magistrado e as partes, no caso concreto, adequem uma previsão que é mais abstrata às perspectivas locais, às perspectivas temporais. Então, adaptar o direito à sua cultura, ao seu tempo. Não é verdade? Então, eu concordo plenamente com isso, porque senão qualquer código vai ficar obsoleto muito rapidamente. E para sustentar essa ideia de culturologia, ou então influenciado por essa ideia de culturologia, o Miguel Reale ele desenvolve a teoria tridimensional do direito, né? Com isso, ele cria aquela teoria, ele foge da ciência pura do direito, analisando a norma do direito apenas, a técnica de produção de normas, que as pessoas, eu ia falar, citar o Kelsen, né, mas as pessoas não entendem muito o que o Kelsen quis, eu pelo menos penso assim. O Kelsen não quis que existisse um direito puro, ele quis tentar fazer uma análise pura do direito, né? Pelo menos é o que eu percebo. Não sou um filósofo do direito, não sou um especialista em filosofia do direito, estou aqui tentando ajudá-los, né? Mas pelo menos do que eu já li do Kelsen, ele não queria uma sociedade em que o direito estivesse afastado do social, os direitos estivessem afastados da ética. Ele só propôs fazer uma análise pura do direito. Mas é o que eu entendi. Né? Posso estar completamente errado. Sobre a tridimensionalidade do direito, Miguel Reale então pensa o direito como fato, o direito ele só pode ser pensado, não pode ser pensado sozinho, afastado. Ele é pensado como fato, valor e norma. Então não existe o pensamento da norma pura, não existe o pensamento da ciência pura do direito, ciência pura da norma, porque toda norma ela é produzida porque existem fatos que devem ser regulados e para elaborar essa norma, os fatos eles têm que ser valorados, porque se eles não são valorados, eles não importam para o direito, se não importa para o direito, não precisa produzir uma norma para aquilo. Exemplo, quando a gente fala em fato jurídico, em fato material, o que é o fato material? O fato material é tudo que acontece no mundo e que não tem relevância para o direito. Vamos supor, um raio caindo do meio do Oceano Pacífico nesse momento. Provavelmente tem um raio lá caindo no Oceano Pacífico nesse momento. Atingiu alguém? Não. Atingiu alguma propriedade? Não. Tem algum efeito para o direito especificamente? Não. Não tem. Então é um fato material. Ele acontece, mas ele não é valorado, não se cria uma norma. Agora,
Quando nós temos descargas elétricas em cidades grandes, e isso leva a apagões, vamos supor, e queda de produção, uma pessoa morre no hospital, esse fato, que é muito semelhante ao outro agora, ele vai ser valorado, porque ele tem consequências para o direito. Ele tem repercussões jurídicas, tem repercussões sociais. Então, um fato passa a ser valorado e produz uma norma, normalmente. E aqui vai se aplicar, a gente vai analisar a possibilidade de indenização. Então, qual norma que foi produzida sobre aquilo? As normas de direito civil, as normas de responsabilidade civil, ou a norma de responsabilidade civil do Estado. Então, um fato, uma norma, ela só existe porque houve a valorização de um fato, a valoração de um fato com repercussão jurídica, tá? Então, quando ele pensa em tridimensionalidade, o que ele quer? Ele quer instituir entre os fatores da praxis jurídica uma interação dialética. Praxis jurídica é a prática, né? Ele quer que exista um diálogo constante entre fatores que influenciam o conhecimento e a prática jurídica. Então, fato, valor e norma. E o que o Miguel Reale escreveu sobre isso, sobre essa tridimensionalidade? Vamos lá. Infelizmente, nós estamos em sala de aula, então eu terei que ser o relator. A norma, aqui em vermelho, é a indicação de um caminho. Porém, para percorrer um caminho, devo partir de determinado ponto e ser guiado por certa direção. O ponto de partida da norma é o fato, rumo a um determinado valor. Então, ponto de partida é um fato. A norma é a indicação de um caminho, porque a norma representa a valorização desse fato. Então, norma é caminho, ponto de partida é fato e o rumo é o valor. Fato, valor e norma. Desse modo, pela primeira vez em meu livro Fundamentos do Direito, eu comecei a elaborar a tridimensionalidade. Direito não é só norma, como quer Kelsen. Nem mais uma vez, eu não concordo tanto com isso, mas se o Miguel Reale falou, provavelmente ele está certo e eu errado. Direito não é só fato, como rezam os marxistas ou os economistas do direito, porque direito não é economia. Pô, Miguel Reale, aí você mandou mal. Eu dou aula de direito econômico, ninguém quer o direito só, ninguém analisa o direito econômico do aspecto, querendo que se aplique apenas o aspecto econômico, quer também se analisa economicamente o direito. Estou brincando, querido Miguel, não vem puxar meu pé. Direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere. O direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do direito natural tomistas. São Tomás de Aquino, que está citando aqui, naquele bonitão de sala de aula também. Por exemplo, porque o direito ao mesmo tempo é norma, é fato, é valor. É norma, é fato, é valor. Então, temos três aspectos dentro da tridimensionalidade ou da teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. O aspecto normativo, que é o direito enquanto ciência, enquanto um ordenamento. O direito também chega, ele desemboca, né, ainda mais se a gente pensar em direito positivo, ele desemboca em uma norma. O direito, em vários momentos, a gente analisa o direito analisando a norma jurídica. Nem sempre. E quando fala-se em norma jurídica, em sentido amplo, em sentido lato, a gente fala em princípios e regras. Regras são artigos jurídicos. Então, o artigo do 421, ele é uma norma, mas mais especificamente ele é uma regra. Então, o direito ele pode ser analisado a partir das suas regras, a partir dos seus princípios, então a partir de suas normas. Aspecto fático, o direito como um fato em sua efetividade social e histórica, e o aspecto axiológico, o direito como o valor da justiça. O direito, e aqui se no primeiro ele se aproxima de uma análise positivista, análise o direito como norma posta, o direito como artigos, o direito como regras. Por último, o aspecto axiológico se preocupa com o fazer justiça, o direito como uma produção do conhecimento, uma parcela do conhecimento humano, da experiência humana em busca da justiça. Então, filosofia do direito, conceito, atribuições e funções, segunda parte da aula. Esse é o trabalho do professor Eduardo Bittar. Nós temos, para conceituar filosofia do direito, nós temos distintas visões doutrinárias. Então, primeiro, normalmente se discute o que é justo, o que é injusto,
E quem critica essa análise fala que isso é papel da ética, não é papel do direito, mas a gente viu que normalmente os justnaturalistas vão fazer isso, analisar o direito natural, o que é justo e o que é injusto. Dentro da filosofia do direito, acho que é praticamente consenso que a filosofia do direito ela é subversiva, ela é combativa e tem como função lutar então contra a tirania. Essa tirania não quer dizer não quer dizer que tem um ditador, mas pode ser a tirania do senso comum, a tirania da imbecilidade, a tirania de pensar sem criticar, a tirania do óbvio, a tirania de não pensar por si mesmo, de não ser livre para pensar, a tirania das redes sociais, você não pode falar mais nada, que vai ser muito criticado, todo mundo pega no seu pé. Eu mesmo estou postando esses vídeos aqui no YouTube, correndo extremo risco, provavelmente vou ser processado por alguém, provavelmente vai ter muita gente colocando aí o joinha para baixo, falando mal de mim, porque isso é a tirania da rede social. Mas fazer uma aula de direito, de filosofia do direito mesmo, vão ser poucos que vão fazer, tá? Olha eu aí puxando meu próprio saco. Né? Além disso, filosofia do direito, ela vai preocupar-se em ficou feio, né? Uma escavação conceitual do direito, ou achar o sentido do direito, né? Porque senão a gente vira sofista e fica aqui só relativizando o negócio. E também vai tentar entender se o direito deriva o direito da razão pura, né? O direito como expressão da razão humana. E como nós vimos, teremos diversas propostas. A gente viu lá os formalistas, normativistas, sociologistas, justnaturalistas serão aqueles que vão estudar a justiça, positivistas vão estudar a lei posta, o dever ser, formalista, o método jurídico científico. Os normativistas vão estudar como que as normas representam o enfrentamento daquela questão jurídica naquele momento histórico, como as normas se desenvolvem ao longo do tempo, como elas podem ser melhoradas, como pode se aperfeiçoar a criação das normas. Então, não é necessariamente o método de produção da norma, mas a norma em si. Né? Qual o sentido da norma jurídica? Como deve se escrever o direito? E o estudo dos fatos jurídicos dos sociologistas. Tá? Dentro do conceito de filosofia do direito, como nós raciocinamos ou como nós pensamos filosofia do direito? Por que filosofia do direito é filosofia e não ciência? Isso é difícil. E eu vou ficar com as palavras do professor Eduardo Bittar. Então, filosofia não é uma prática científica. Por mais que toda filosofia, toda ciência decorra do pensamento filosófico, ele decorre do pensamento filosófico porque é uma forma de pensar crítica, uma forma de pensar que busca explicações racionais, que não aceita mitos e dogmas. E a filosofia é assim também. Então, a ciência deriva da filosofia neste sentido. Mas elas se distanciam, tanto é que existe uma e existe outra. E por que elas se distanciam? De acordo com o Eduardo Bittar, as ciências jurídicas partem da norma para seus resultados aplicativos e ou consequências. A especulação filosófica volve da norma a seus princípios e as suas causas, a sua utilidade social, a sua necessidade, as suas deficiências. Então, as ciências, mais especificamente as ciências jurídicas, elas estão preocupadas com resultados. Quando você faz ciência, você chega a algum resultado, mesmo que seja aquele que você não esperava no início da sua pesquisa, né? Por isso, Eduardo Bittar conclui que, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. A filosofia do direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela ciência do direito. Então, veja bem, a filosofia do direito ela critica o que a ciência do direito produz. E não só a ciência do direito, a própria prática do direito. Como assim prática do direito? A prática jurídica dos tribunais, a jurisprudência, a maneira de praticar o direito, com a advocacia, a maneira de se elaborar contratos, né? Tudo isso é criticado pela filosofia. Criticado não é maneira, né, não é de falar mal, é de pensar sobre aquilo.
Mais que isso, é sua tarefa buscar os fundamentos do direito, seja para cientificar-se de sua natureza, seja para criticar o assento sobre o qual se fundam as estruturas do raciocínio jurídico. Então, nós praticamos o direito por quê? Por que, inclusive, existem todos esses institutos, todos esses órgãos jurídicos? Por que o Poder Judiciário tem tanto poder no Brasil? Para quê? Ele cumpre a função que lhe é atribuída? Os magistrados, eles cumprem da melhor forma hoje no Brasil a função que ocupam? Eles se preocupam verdadeiramente em fazer justiça? Eles têm condições com o aparato organizacional que o Poder Judiciário possui hoje em dia, na atualidade? Eles têm condições de fazer justiça verdadeiramente? Como nós escolhemos esses magistrados? Esses magistrados, quão afastados esses magistrados estão da sociedade? A começar pela, não só os magistrados, né? Outras carreiras também. A própria OAB, ela cumpre o seu papel em relação ao advogado? Tudo isso é criticado pela filosofia do direito. E criticar tudo isso é perigoso. E se eu fizer muitas críticas aqui, provavelmente a OAB vai suspender o meu registro e provavelmente eu jamais poderei me candidatar a cargos públicos, mesmo através de concursos, né? Mas, enfim, estou gostando de filosofia e vou começar a me rebelar, né? Tô nem aí. Quanto à atribuição, a essência da filosofia. A filosofia, e aí vamos pensar também filosofia do direito, tem por finalidade, por essência, o próprio exercício do pensamento. Então, como o professor Miguel Reale ressaltou, filosofia é um caminho, não é um resultado. O professor Norberto Bobbio, lá no início da minha citação, também fala aquilo, né? Filosofia é um caminho, não um resultado. Pensar filosoficamente vai te acompanhar até o fim da vida. Quanto mais você filosofa, quanto mais você critica, provavelmente mais infeliz você será. Quanto mais você critica a prática social, quanto mais você critica a moral, quanto mais você critica a sociedade em que está inserido, mais infeliz você será. Esse é um fardo de se pensar filosoficamente, né? Então, quer ser feliz? Tapa os olhos e seja feliz, né? O ignorante é o maior feliz de todos. Inclusive, o corno que ignora é o mais feliz, né? Mesmo que ele não precisa passar pela dúvida de continuar ou não com o outro ser amado. E da contribuição da filosofia. A filosofia, ela terá sempre, né, provavelmente sempre, essa abertura crítica desvinculada de dogmas. Ela sempre vai criticar os dogmas, ela sempre vai criticar aquilo que lhe é dado como certo. Então, pensar filosófico vai sempre questionar o direito positivo, o direito natural, vai sempre, nunca vai aceitar aquilo que está posto. Então, quando você critica o seu colega, que levanta a mão e faz um tanto de perguntas que parecem sem sentido na sala de aula, pense duas vezes, porque ele pode estar ali exercitando a filosofia do direito. Ele pode querer saber por que determinado artigo fala em função social, por que o outro não? Inicialmente, você dentro de sala de aula vai ficar irritadíssimo com aquele colega, né? Mas ele está pensando filosoficamente. Então, as disciplinas, a filosofia, ela tem uma maneira de pensar zetética, diferentemente das disciplinas dogmáticas. O que são disciplinas dogmáticas dentro do direito? Direito civil, direito penal, direito trabalhista, direito administrativo, constitucional. Todas essas disciplinas que vocês já recebem as informações sem necessidade de mastigar, né? Você só engole a informação. A principiologia, a previsão dos artigos, então as regras, aqui não. Eu sei que vocês acham um pouco abstrato demais, relativista demais, um pouco complicada a matéria de filosofia e ficam perdidos. Por quê? Eu também fico quando eu estou escrevendo as aulas. Porque nós estamos habituados a um pensamento dogmático. Desde que a gente nasce, a gente é ensinado com um pensamento dogmático. Você pergunta para o seu pai, por que o céu é azul? Ah, filho, porque sim, porque Deus quis. Isso é o pensamento dogmático, é o pensamento religioso, mitológico. Ou então, pior, né? Por que o céu é azul? Porque Deus é menino. Piorou. Ô pai, por que não pode fazer isso? Por que não? Por que não pode fazer aquilo? Porque eu estou mandando, porque eu estou dizendo. Isso tudo é dogma. E a criança é a grande filósofa da sociedade, né? Ela questiona tudo.
ela se rebela, ela chora, ela quer saber mais, ela vai te perguntar por quê, até você perder a paciência e colocar ela de castigo. Então, quando você coloca ela de castigo, você está punindo por ela pensar filosoficamente. E nós somos quase que treinados a pensar de maneira dogmática. Então, eu sei que ao encarar a filosofia do direito, a maioria não gosta, né? A maioria não entende, a maioria não vê sentido nisso. O sentido é fazer você ser crítico, o sentido é fazer com que você repense tudo aquilo que você aceita como certo. Existe certo e errado, né? Em determinadas situações. O que é certo, por exemplo, em relação a bons costumes, essa expressão que está prevista no Código Civil. O que é um bom costume em Belo Horizonte hoje, não era um bom costume em Belo Horizonte há 30 anos atrás. É um bom costume fumar em ambiente fechado? Não. Não. Durante muito tempo foi. Né? Era bonito fumar, inclusive. Hoje não. Não é um bom costume fumar. Não sei se você não vai ser repreendido. Você não vai ter que indenizar ninguém por isso, mas hoje, pode ser que um dia você tenha que indenizar se você fumar perto de alguém. Quando você fala, por exemplo, em direito ambiental, não existia tanto respeito ao direito ambiental. Não existia nem direito ambiental até pouco tempo. Né? Então, tudo isso é fruto da evolução, é fruto de um pensamento zetético, um pensamento questionador. O dogmático, então, ele procura e produz resultados. Poetique, né? Poetique, produção. Né? Poetique, produz resultados. Poetique. O zetético, por sua vez, ele caminha de forma especulativa, sem fim, como o próprio Norberto Bobbio falou para a gente. Então, você ter um pensamento filosófico é ter um pensamento zetético, é não alcançar um fim. E se tudo der certo para todos, né? Eu espero que tudo dê certo. Nós, quando chegar nosso momento de passar para outra fase, né? Passar para o outro lado, morreremos ainda pensando, questionando, criticando o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado na minha vida, o que eu poderia mudar, né? O que eu poderia ter feito melhor. Esse é o pensamento zetético. E é até engraçado porque eu vejo isso com meus pais. Meu pai, ele morou em Ouro Preto, minha mãe eu visitava lá, então ele foi estudante e era um cara que saiu lá do interior de São Paulo, de uma região agrária, né, lá de Barretos, que já foi muito influenciado pelo café, uma região rica, né, mas agrária, né, nesse sentido, não de ser uma roça, mas agrária com base econômica agrária e social. E mais conservador, e foi para Ouro Preto, que tem um histórico estudantil e acadêmico, então é mais liberal. Só que hoje ele voltou a ser um cara, para os termos de hoje em dia, ele é um cara um pouco mais conservador. Tá? Um beijo, pai. Isso quer dizer que eu não gosto de você não, viu? Seu bonitinho, né? Tá precisando cortar o cabelo. A aplicação prática dessas distintas formas de análise. Então, a análise dogmática sobre pena de morte, como que ela funciona? O direito penal e também o direito constitucional, os direitos humanos, né? Essas disciplinas vão analisar essa possibilidade de pena de morte. É possível a pena de morte no Brasil? Sim, é possível. Inicialmente é proibido, mas tem condições legais. É possível ter pena de morte em períodos de guerra no país. Então, é uma matéria de direito penal, de direito constitucional, de direitos humanos, e quando você faz a análise dogmática, você analisa onde está previsto isso em cada uma dessas codificações, em cada uma dessas normas, se há uma harmonização na tratativa, se ao aplicar a pena de morte você respeita as condições legais de constitucionalidade, e daí em diante. Isso é uma análise dogmática. E uma análise também, não só de constitucionalidade, mas de convencionalidade, né? Quando se fala em convencionalidade, fala-se em convenções internacionais, em tratados internacionais de direitos humanos. E já a análise zetética é mais profunda, é pensar se o Estado tem poder deveria ter poder para tirar a vida de um de seus cidadãos. De onde surgiu o direito de punir do Estado? Do contrato social. Qual contrato social? O contrato social que todos fizeram com o próprio Estado, lá do Hobbes. Né? Então, se tem um contrato social, esse que está sendo punido também assinou esse contrato. E quando ele assinou esse contrato social, o Estado assumiu obrigações, e não apenas direitos. E qual que era a obrigação do Estado?
Está lá na Constituição. Garantir educação, vida digna, garantir alimento, moradia e tentar garantir pleno emprego. E o Estado fez isso? O Estado brasileiro não tem cumprido tanto isso, né? Principalmente nas regiões dos rincões do Brasil. Falta muita estrutura, né? A gente está numa área, querendo ou não, privilegiada, que é a capital de Minas Gerais, um dos estados historicamente mais relevantes do país e também um dos estados mais ricos do país, um estado que faz parte da região sudeste, que é a região mais rica do país. Então, a gente está numa região privilegiada, mesmo que mora em aglomerados, em comunidades, tem voz ainda, né? Mas mesmo que seja pouco, consegue ter voz em grupo. Mas e aqueles que estão nos rincões do país, né? Então, essas pessoas, quando elas descumprem a parte delas do contrato social e matam o outro, por que o Estado pode tirar a vida delas? O Estado não tem que ser melhor, ele não existe para ser melhor do que o indivíduo, para fazer a vida do indivíduo melhor? Então, ele deveria poder tirar a vida do indivíduo ou não? E se o indivíduo errou, parcela também não é culpa do próprio Estado, que não lhe deu as melhores condições de vida? Isso vai ser analisado caso a caso, né? E aí a gente poderia até falar em teoria, em exceção do contrato não cumprido, uma forma de defesa. Se eu matei outra pessoa, tudo bem, descumpriu o contrato social, mas você, Estado, também descumpriu. Você descumpriu primeiro, porque você não me deu segurança, você não me deu educação, você não me deu melhores condições de vida, e isso está previsto lá na Constituição, naquele grande contrato social que a gente fez. Será que é possível alegar algo assim? Talvez, né? E por último, pessoal, quais seriam as metas ou as tarefas da filosofia do direito? O professor Eduardo Bittar, ele indica várias, né? Mas acho que são 15. Eu trouxe algumas aqui. Então, é papel do filósofo do direito, da filosofia, da nossa disciplina, criticar práticas jurídicas, os operadores, aplicadores, criticar todo mundo, tudo, todo tempo, né? Avaliar e questionar a atividade legiferante, ou seja, a produção das normas, avaliar qual que é o papel da ciência jurídica e do próprio jurista na sociedade. Será que os juristas se conduzem da melhor maneira possível? Deontologicamente, ou seja, dentro da prática do direito, dentro do ambiente forense e também fora, será que esses inúmeros juristas, outro dia eu vi, agora no momento de quarentena, olha, momento de quarentena, se atualize, vamos pensar no próximo, então pensando no próximo, eu elaborei um curso aqui que vai te custar R$100. É a arte da audiência de custódia. Sério? Sério? Essa é a maneira do jurista se conduzir? Arte da audiência de custódia? Audiência de custódia é arte? Quanto menos audiência de custódia, melhor. Falar que há muita audiência de custódia não é bom para ninguém, é uma sociedade doente, né? Uma sociedade que tinha que ter menos crimes. Beleza, deixa essa pessoa. Estudar as causas da ruína ou sucesso de um sistema jurídico, verificar a eficácia dos institutos, definir a teleologia do direito, ou seja, qual a finalidade, qual o fim do direito, para que ele existe, o que ele quer, o que nós queremos quando a gente elabora normas jurídicas. Auxiliar o juiz no processo decisório, então o juiz tem que ser também um intérprete, um filósofo do direito ao criticar, ao pensar as normas, ao pensar os casos, principalmente daquela maneira que o Miguel Reale desenvolveu, né? O juiz tem que pensar um processo e aplicação do direito de acordo com o seu local, com o seu tempo. Então, o direito como fato, o direito como valor, o direito como norma. Esculpir a mentalidade da justiça como fundamento, finalidade das práticas jurídicas. Então, o grande fim teleológico, a teleologia do direito seria alcançar a justiça, alcançar a dignidade da pessoa humana, permitir que todos tenham acesso a uma vida digna, criticar a dimensão aplicativa dos direitos humanos, desmascarar ideologias e outras mais, né? Vamos fazer algumas questões. É muito teórica essa parte, então nem tem tantas questões sobre ela, tem mais sobre a nossa última aula. Vamos ver. Questão número 1. O professor Técio Sampaio Ferraz afirma que a filosofia do direito, ele não precisava que ela viu, né? Se faz presente não na decisão de um processo jurídico, mas sim no processo de fundamentação das decisões jurídicas. Então, ao pensar uma decisão jurídica, o magistrado, ao fundamentar
ele está sendo um filósofo, praticando filosofia, né? Não sendo filósofo, está pensando de maneira filosófica o direito. Então, ele não decide de acordo com a filosofia do direito, ele decide de acordo com o processo crítico, de acordo com o processo filosófico. Pode ser, inclusive, aplicando a teoria do Miguel Reale, a teoria tridimensional, valorando um fato para chegar numa norma e analisando se aquela norma cabe naquele caso concreto, é aplicável naquele caso concreto. Isso é pensar de acordo com a teoria tridimensional do direito. Então, tá. Nesse sentido, filosofia do direito é a disciplina que permite a elaboração de fundamentos das decisões judiciais que não existem nas leis. Não necessariamente que não existem nas leis, tá? Vamos ver. Disciplina ausente quando a lei já apresentou respostas. Não, né? A disciplina, inclusive, critica a lei. A lei apresentando o direito positivo em contraposição ao direito natural. É a disciplina que será desnecessária quando o legislador conseguir legislar. Isso já pode cortar, né? Sempre necessário. Disciplina que será presente e necessária em razão da evolução humana, novas realidades, espanto com o novo que é levado também ao espaço do judiciário. Pode ser. Disciplina irrelevante para quem pretende especializar em direito tributário, por exemplo. Não. E no direito tributário, alguns de vocês foram meus alunos, a gente pensou várias vezes de maneira filosófica, de maneira crítica, né? Por que existem tais previsões? Por que tal tributo é estadual e não é federal? A maneira como é elaborada a norma de direito tributário, a gente fez isso tudo. Tudo isso, então, foi uma análise filosófica, né? Entre A e D, vamos ver a disciplina que permite a elaboração de fundamentos das decisões jurídicas que não existem nas leis. Não, a filosofia não é utilizada só quando não existe fundamentação na lei. A filosofia é utilizada o tempo todo, inclusive para análise da lei, né? Então, a resposta correta é a D. Disciplina que será sempre presente e necessária em razão da evolução humana e etc. Segunda questão, e aí a gente encerra. 2. De acordo com Cretella, existem diferentes critérios de definição sobre o que vem a ser a filosofia do direito. Considerando os critérios apresentados por este autor, suas definições, qual alternativa é incorreta? A gente viu isso na última aula, hein? Nominal, letra A, significa etimológico, amor ao saber, o direito. Isso, né? Nominal, etimológico, qual é o sentido da expressão filosofia do direito? Filosofia é o amor ao saber, amizade ao saber, e do direito, então, amor ao saber jurídico, amor ao saber direito. Global, busca explicar o direito como um sistema global, como uma estrutura. Sim, né? Autoexplicativo ou não. Causal, busca explicações mais originais, radicais da razão de ser do direito e seus institutos. A causa do direito, a origem. Tá certo? Dos comprometidos, o compromisso de existência da filosofia reside na crítica dos dogmas e postulados, problematizando e questionando todos os institutos. Isso, na verdade, é o critério postulatório. Então, não é critério dos comprometidos. Quando você faz filosofia, quando você pensa filosoficamente, você não está muito, o seu comprometimento é com a verdade, é com a razão. Você não tem comprometimento com o instituto nenhum, né? Axiológico, pensa a experiência humana e estabelece uma leitura dessas experiências. Sim, pensa a experiência humana e estabelece uma leitura axiológica, uma leitura valorativa dessas experiências, o que normalmente resulta em normas. Tá bom? Então, a questão errada, o enunciado errado é o D, a opção errada é a D, a alternativa D, dos comprometidos. Na verdade, ele era só mudar dos comprometidos para critério postulatório. Beleza? Então é isso. Minhas lindinhas, meus lindões, meus alunos queridos, minhas alunas queridas. Um beijo, até semana que vem.